Olá, mistérios da igreja. Explica para mim, o que são mistérios da igreja? Você ouve isso o tempo todo, você que está na igreja, né? O mistério da criação, né? O mistério dos sacramentos, né? Os mistérios de Deus. A Bíblia fala em mistérios de Deus, que, né? A Bíblia diz até que nós não devemos tentar nos aprofundar demais sobre os mistérios de Deus, né? Mas o que é esses mistérios? A gente ouve as palavras repetidamente, convive com essas palavras, mas não paramos para pensar na palavra, né? E assim, eu acho que é interessante que a gente saiba, quando a gente ouve uma palavra na frente, o que significa. É como de repente você ouvir uma palavra em inglês no meio de um contexto em português, né? E você não sabia o que significa aquela palavra. Você continua com o assunto sem problema nenhum. Mas você ficou aquele vácuo ali no meio que você não compreendeu exatamente o que significa aquilo. E aí você fica tentando descobrir no decorrer da conversa é, onde é que aquela palavra se encaixa, né? E dentro da igreja a gente às vezes faz isso também. E é uma coisa muito ruim, né? Isso não deveria acontecer. Nós temos aí a catequese, nós temos as homilias e às vezes as pessoas que ensinam, né, os padres, os diáconos, falam isso de uma maneira tão natural que não se percebe que às vezes as pessoas não sabem o que significa. Eu vou tentar resumir aqui o que significa os mistérios da igreja. Mistérios da igreja, eu estou falando aqui no contexto católico, tá? Mistérios da igreja é a condição nossa de simplesmente crermos e sem questionamentos. Não há prova científica sobre os mistérios. Não há nada palpável, não há nada físico que nós podemos olhar e dizer: ah, esse mistério realmente existe, né? O mistério da criação, os cientistas foram lá, estudaram e realmente a única explicação palpável é da criação, entendeu? É, é, nós temos no nosso entendimento, dentro do entendimento da igreja, a forma de criação, a capacidade de cada sacramento, né? E são mistérios de Deus que nos são colocados e que nós não temos prova de nada, não há nada que consiga provar aquilo, mas ele existe. Então, o mistério da igreja é a forma que nós temos de nós crermos na nossa igreja sem restrição, né? Você é católico, mas você não crê em santos, né? Você não crê em santos, então você não é católico, né? Você está vivendo na igreja católica, mas você tem restrições sobre o entendimento da igreja, né? Você não batiza teu filho quando é pequeno porque você ouve os evangélicos dizerem que Jesus foi batizado adulto, que o batizado é quando a pessoa aceita Deus, né? Então você não está vivendo os mistérios da Igreja Católica. Você está com o pé em duas canoas, né? Mistério é a capacidade de nós crermos 100% indistintamente naquilo que a nossa igreja prega. Você não pode ser católico com restrições. Você não pode ser evangélico com restrições. Você não pode ser católico, seguir a tua igreja, mas não aceitar que Pedro foi o primeiro Papa, que o Papa ele vem de Jesus e chega até hoje, né? Não, mas teve papas que fez coisas erradas, teve papas que não sei o que, a igreja cometeu. Eu sou católico, mas eu sei que a minha igreja é pecadora, né? A igreja não é pecadora. Pecador foi quem conduziu a igreja em determinados momentos e até hoje temos aí pessoas fazendo coisas horríveis dentro da igreja, certo?
Mas dentro da minha igreja eu creio nos mistérios, né? O mistério é assim, crer sem provas, né? Não vamos questionar a nossa igreja. A história da igreja já provou que o Espírito Santo age nela. E se o Espírito Santo agiu, se o Espírito Santo conduziu, né, é porque é verdadeiro, né? Nós temos uma prova do Espírito Santo nas nossas mãos todo dia e nós não sabemos, né? Materializado nas nossas mãos, a prova de que o Espírito Santo age na Igreja Católica, que é a Bíblia, né? Vai ler a história da Bíblia, como que a Bíblia está aí, esse negócio fechadinho com zíper que você abre, que você entra na internet, tem lá na internet, que tem milhões de recursos, né? Hoje nós vivemos o paraíso da fé, né? Agora, ir lá no tempo de Cristo, o tempo dos profetas, né? Como que isso aconteceu? Como é que essa Bíblia impressa está aí na sua mão? Isso aí tudo é obra do Espírito Santo dentro da igreja. Isso aí é tudo obra dos mistérios que envolvem a igreja, né? Então, é só para que fique bem claro, então, quando você estiver lá na igreja e alguém falar assim sobre o mistério da Eucaristia, né? O mistério da consubstanciação da Eucaristia, né? Você sabe o que é consubstanciação da Eucaristia? Tá aí, de repente, aí vamos colocar um outro tema aí para isso também, que talvez as pessoas não olham a Eucaristia da forma que deveriam olhar, né? Então, creia 100% nos mistérios da igreja. Isso são os mistérios da igreja, entendeu? Um abraço, Deus abençoe a todos, que nós possamos aí ser canal para vocês de entendimento para algumas situações que são vagas, né? E temos aí o nosso portal Acesso Católico. Nós fazemos divulgação de atividades da Igreja Católica. Estamos aí cadastrando num trabalho aí de cadastrar todas as paróquias do Brasil. E em breve, se Deus quiser, estaremos aí também na sociedade. Deus os abençoe. Fique com Deus.